Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Desenvolvimento Podcast. No capítulo de hoje, a gente vai receber a Laís Marques, que é assistente social e especialista em equidade de gênero no mercado de trabalho. Seja muito bem-vinda, Laís, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante e necessário hoje na nossa sociedade. Sim, eu que agradeço por ter vindo. E já te falo de imediato, assim, eu não entendo nada desse mercado, tá? Então, fica à vontade para falar até o que você considera que seja mais simples, porque eu realmente não entendo. E acredito que muita gente que também tá assistindo não compreenda realmente como é que funciona. Ótimo. Eu costumo dizer que essas oportunidades são excelentes por conta disso, né? Muitas vezes a gente pensa que é algo, mas na prática funciona completamente diferente, né? Sim. Então hoje a gente vai poder falar bastante sobre isso. Imagino. Você começou então, de onde que veio essa vontade de trabalhar com essa parte da equidade ou com a parte da assistência social mesmo? Eu sou formada há mais de 10 anos, né, como assistente social, e assim que eu formei fui trabalhar no serviço público. E aí eu sofri burnout, né, que é a exaustão do trabalho. E aí em 2017 eu decidi sair do serviço público por conta desse adoecimento. E aí que começa essa história. Na verdade, como assistente social, eu sempre trabalhei com... O maior público eram mulheres, vítimas de violência doméstica, né, inclusão no Bolsa Família, que é só mulheres, enfim. E aí, quando eu tive essa exaustão, eu comecei a perceber que não era só eu. Várias mulheres abriam mão da sua vida profissional por conta de um adoecimento. Né? Esse adoecimento, muitas vezes, por conta de um assédio moral, de uma falta de oportunidade, de autonomia. E aí eu comecei a estudar sobre o que acontecia no mercado de trabalho com as mulheres. E fui fazendo formações e comecei a atender profissionais, homens e mulheres que estavam insatisfeitos. Eu entendia e entendo que a gente não pode ser feliz só depois que a aposentadoria chegar. Né? Não faz sentido você sobreviver os anos todos para depois viver quando estiver lá com seus 60 anos. E aí comecei a atender esse público, mas a maior parte que chegava até a mim era mulheres insatisfeitas e não sabiam como mudar. E aí comecei a atender. Nos últimos 3 anos eu precisei fechar o público masculino, porque o feminino estava cada vez buscando mais, principalmente depois da pandemia. A gente viu que essa insatisfação, ela explodiu, né, por conta que foi um momento que a gente conseguiu parar e olhar, opa, eu estou insatisfeito nesse processo. E as empresas também começaram a ser chamadas para uma questão que hoje a gente chama de ESG, que é onde eu fiz uma pós, né, e venho me especializando, que é a responsabilidade também social da diversidade, da equidade. As empresas precisam estar com um olhar atento às mulheres. Então, desde 2021, 2022, eu dedico somente a atender mulheres para que a gente possa ser protagonista do nosso mercado de trabalho, ter a realização profissional e as empresas também entenderem a necessidade de dar espaço a essas mulheres. Então, nasce de uma dor que eu vivenciei para tentar fazer diferente, porque eu comecei a perceber que não foi só comigo. E aí, a hora que você vai olhar os dados, eles são alarmantes. Né? Um ano passado, a gente tornou como doença laboral o burnout. Quais são os profissionais que mais afastam por conta de exaustão? A mulher. Por quê? Porque ela tem tripla jornada. Né? A mulher, durante a semana, ela trabalha aí de 7 horas a 8 horas a mais do que o homem no trabalho do cuidado. Então, ela não tem só a questão externa do trabalho, ela tem um trabalho dentro de casa também. Sim. E aí, isso vai gerando esse adoecimento. Sim. Não é só o estresse do trabalho. É um estresse que também acaba vindo de casa, então seria isso. É o dar conta de tudo, né? Eu costumo dizer que o empoderamento, ele veio para nos facilitar, mas ele não tirou a nossa sobrecarga. A mulher, ela não saiu para o mercado de trabalho
e deixou os afazeres de casa, ela acrescentou mais um serviço. Uhum. O marido, o pai, o homem dentro da casa, não, ele sai muitas vezes para trabalhar. Claro que a gente não vai generalizar, mas a grande maioria ainda vive nesse estilo. Uhum. Então, essa mulher, ela é empoderada, ela tem o dinheiro, ela tem a autonomia, mas ela tem muito mais responsabilidade também. Não foi dividido igualmente. Uhum. E aí ela chega num trabalho que ela ganha, às vezes ocupando o mesmo cargo que o colega, ganhando de 20% a 30% a menos. Isso é uma realidade, né? Então, a gente acaba adoecendo. Então, Laís, o seu trabalho hoje ele acaba sendo em 2 pontos. O da empresa, de trabalhar esse olhar, a conscientização e abrir as portas, né, assim, quanto também para a mulher que está ali, às vezes, em dúvida. Sim. Na verdade, ele acaba sendo em 3 pontos. Eu trabalho com as empresas, com as políticas públicas, porque a gente faz muitas vezes essa conexão de cobrar aquele representante nosso o que é que a gente pode trazer de lei para trazer autonomia, né? Fazer essa junção entre as políticas públicas, as verbas que vêm para destinar a capacitação de mulheres, igual a gente teve o ano passado em Juiz de Fora, o projeto Mulheres que Realizam, que é um projeto que foi construído também eu e uma outra empresa, para que mulheres vítimas de violência tivessem a capacidade, a capacitação para se inserirem novamente no mercado de trabalho. Então, a gente pega os 3 principais focos, que é as empresas, são as mulheres e a política pública que precisa estar alinhada ali, né? Isso é responsabilidade social. Uhum. E qual que você sente que hoje, assim, exige um esforço maior para trabalhar? Sem dúvidas, as empresas. Hoje a gente tem muitas empresas que aproveitam da mídia para dizer que fazem um trabalho e, na verdade, ela não faz esse trabalho. Ela faz o marketing. Na prática, essa mulher que está dentro dessa empresa ou projeto, ela está ali ainda sofrendo preconceito, ela está ali ainda sofrendo algumas discriminações, né? Eu tenho um caso muito recente que aconteceu comigo. Uma empresa me contratou para fazer isso. Quando eles descobriram que eu estava grávida, eles me cortaram dos projetos. Então, assim, ela vem com essa dinâmica, mas ela ainda não está preparada para encarar a realidade. Sim. Então, ela faz o marketing, né? Ela fala que faz, mas na prática não. Então, acho que hoje a maior dificuldade ainda é o olhar empresarial para que a gente possa trazer mais mulheres para o mercado de trabalho. Entendi. Nossa, e logo você que trabalha realmente nisso, né? Que a pessoa sabe que é o seu trabalho, ela veio e quando descobriu... Sim, sim. E sem satisfação, sem nada, né? Então, a gente vê que não porque deveria ser com outra mulher, de forma alguma, mas se eu estava exatamente nesse cargo, né? Para você ver o quanto a gente ainda precisa avançar. Sim, né? O quanto a gente ainda precisa abrir esse olhar. Entendendo que hoje equidade de gênero, diversidade, são questões competitivas no mercado. A gente consegue abrir, né, deslanchar se a gente traz esse olhar. Mas esse olhar ele tem que ser de fato na prática. Não adianta ser só um post no Instagram, um artigo no LinkedIn. Isso de fato não adianta. Não adianta querer só colher ali uns benefícios, né? Que é uma empresa consciente e tudo mais. Entendi. E é o que a gente mais, infelizmente, tem visto na prática. E isso é uma coisa que acontece no Brasil inteiro ou você sente que não? Tal lugar acontece menos, assim, a cultura é diferente, sei lá? Não, no Brasil inteiro. A gente ainda tem uma sociedade muito machista, né? Hoje, o Brasil, a gente tem aí menos de 30% de mulheres ocupando cargos de liderança. A cada mulher que assume um cargo de liderança, 2 desistem por conta da pressão de ter que estar ali fazendo muito mais do que se fosse um outro homem. Mulheres que assumem cargos de liderança que antes eram ocupados por homens e que o salário dela reduz.
né? Então o Brasil inteiro, não tem como a gente falar assim, é mais... Não. Na verdade, essa é uma realidade mundial, mas se a gente trouxer para o Brasil, isso é muito maior. Né? A gente tem um índice de insatisfação profissional no Brasil, homens e mulheres, a gente passa de 50%. Então, isso mostra que a gente tem muito mais profissionais infelizes trabalhando do que profissionais satisfeitos, né? Entendi. Por ter tido burnout e tudo mais, você viu ali uma situação difícil e que outras pessoas também estavam passando. Quando você começou, você achou que fosse ter essa procura tão grande quanto hoje? Não. Não, porque quando eu comecei foi 2018, né? Então a gente teve aí 2018 e 2019. Eu saí do serviço público em final de 2017. Saí com uma doença autoimune, né? Com várias outras questões e com muitos julgamentos, né? A gente também tem isso. A mulher, quando ela toma uma decisão, muitas pessoas acham que podem interferir. Então eu recebi a proposta de assim, por que você não vende bolo fit na academia? Primeiro que eu não malho, eu não sei cozinhar, muito menos fazer um bolo fit. Mas para as pessoas era muito mais fácil trazer isso. Então, aí quando veio a pandemia, isso estourou. Porque essa mulher foi obrigada a ficar dentro de casa, a cuidar dos filhos e a trabalhar. Ela precisava ao mesmo tempo orquestrar tudo. E aí foi onde eu falei, opa, peraí. Não vai dar pra gente continuar do jeito que tá essa dinâmica, né? E aí começou a surgir muitas pesquisas recentes e que foram mostrando que o caminho é por aqui. A gente pode contribuir de uma outra forma. Sim. E esse julgamento eram de pessoas próximas também? Principalmente, né? De pessoas próximas que loucura, largar um serviço que você tem, né? Que você tá ali certo. Um serviço público onde um monte de gente queria estar, você trabalha só 30 horas semanais. Então faz concurso. O que eu mais recebia era concurso em todos os lugares, mas não era mais o que eu queria. Sim. Né? E muitas vezes acredito eu que assim, essas pessoas até estão bem intencionadas, é que elas realmente não sabem, né? Com certeza, eu acho que essas pessoas queriam o meu bem. Mas a gente está tão acostumado a dizer o que a mulher deve fazer e o que é melhor para ela, que a gente vai entrando num espaço que não cabe ao outro. Cabia a mim fazer essa decisão, que naquela época era muito mais fácil. Eu não era casada, eu não tinha filho, eu morava com os meus pais. Imagina para uma mulher que é casada, que tem filhos, que precisa dividir as contas. A decisão dela não é tão simples como foi a minha. De chegar e falar, olha, não quero mais, vou assinar meu tempo, tô saindo. Né? E saindo sem saber como que ia ser o futuro. Uma mãe, né, não tem como hoje fazer isso. E aí eu comecei a perceber que esse era o problema de muitas e muitas mulheres. Sim, a responsabilidade fica muito grande, né? Muito grande. E se a gente... Eu olho no meu ciclo de amizade, hoje quase nenhuma das minhas amigas trabalham com o que elas formaram. Muitas empreendem, né? O empreendedorismo cresceu muito, em mais de 40% desde a pandemia. Empreendedorismo feminino. Mas também é o que mais fecha. Porque a mulher ainda é tida como não tem capacidade de gerir um negócio, não tem capacidade de orquestrar aquele dinheiro. E aí a gente entra numa outra bola de neve, né? E vai vendo que o buraco é bem mais embaixo. Sim, sim. E da parte das mulheres, como é que você sente? Assim, quando elas chegam pra você, elas já têm... como é que faz? Você capacita elas já têm capacidade, só não sabe o que fazer? Como que é? O atendimento é sempre muito individualizado, né? Não tem como a gente seguir uma regra, não tem como a gente seguir um padrão, porque cada uma traz uma história de vida, né? Então eu fiz algumas formações que me auxiliasse nisso, mas a gente tem um protocolo individual, que é montar um plano de carreira, é entender o que acontece naquela realidade, entendendo que esse processo não é terapia, ela muitas vezes precisa buscar outras ajudas, mas ela precisa muitas vezes organizar, fazer uma gestão de tempo,
uma gestão que não culpabiliza. A gente vem de uma produtividade muito tóxica. Tem que dar conta, tem que ser uma boa mãe, tem que ser uma boa esposa, tem que ser... E não, né? Muitas vezes é entender, tá tudo bem, não dá conta. O que a gente vai fazer com essa sua vida profissional? É isso que a gente tem? Vamos construir. E às vezes o caminho não vai ser em 1 ano. Vai ser em 2, 3 anos. Uhum. Eu recebi agora recentemente a mensagem de uma cliente. Ela entrou no final de 2020. Que o plano de carreira que a gente tinha construído, agora ela conseguiu atingir. Em janeiro de 2024. Uhum. Mas é muito satisfatório. Você vê que passou esses anos, ela continuou ali, porque ela também tinha um suporte. Muitas vezes essa mulher precisa desse suporte para ver como que ela vai desenhar essa carreira dela. E aí é nesse auxílio. Ela chega até mim por conta própria, né? Eu não faço essa busca ativa. Muitas vezes é num podcast, é numa palestra. Essa mulher entende que a dor dela eu posso ajudar nesse processo. E aí me procura. Entendi. E, por exemplo, pegando o exemplo dessa moça que você falou, né? Ela levou 4 anos para atingir o objetivo? Tá. Essa caminhada vai de cada um também, né? Do objetivo e tudo mais, tá? E quando ela chega agora onde ela queria, aí inicia um outro trabalho com você ou não? Depende dela. Se ela tiver um outro ponto profissional que ela entenda que eu possa auxiliar, aí vem de uma buscativa dela, né? Então, assim, o que acontece muitas vezes é que essa mulher, às vezes, ela chega nisso e percebe que, às vezes, não era o que ela queria e também tá tudo bem. A gente não tem um ponto final e que tem que ser certeiro ali. Muitas que me procuram lá no início falam, e se der errado? Se der errado, a gente vai fazer de novo. Faz parte, né, da vida, Faz parte, né? Não tem como te dar 100% de certeza. Eu, quando fiz serviço social, eu tinha certeza que o serviço público seria a minha maior realização. E não foi. Né? Então, a gente vai se reinventar. Sim. Então, muitas vezes, essa mulher, ela atinge esse cargo e ela começa também perceber outros caminhos. E isso é o mais legal. Que ela, opa, se eu conseguir chegar até aqui, eu consigo dar um próximo passo. Né? Então, tem muitas clientes minhas que voltam com próximos passos. Bacana. Vai mudando a mentalidade, né? Quando ela vai vendo que ela realmente é capaz, né? Eu tenho uma agora que está formando em nutrição. Quando ela me buscou, ela estava para entrar, para ver o que ela ia fazer. E aí agora ela já me procurou de novo para a gente poder estruturar como que vai ser essa caminhada dentro da área que ela formou. Uma coisa que eu acho que relaciona com o seu trabalho, com o meu, é que muitas vezes eu atendo mulheres que questionam suas próprias capacidades, a autoestima está baixa, e eu acho que isso vai refletir no trabalho. E muitas vezes isso acontece porque elas estão em um relacionamento ruim, que o cara fica ali jogando elas para baixo, enfim. Isso você vê no seu trabalho também? Sim, completamente. Muitas vezes essa mulher ela não consegue ter autonomia ou tomar decisões por conta do parceiro. Né? E aqui a gente está falando muito do que é muito comum, né? Desse casal hétero, né? E que o homem tá ali achando que pode mais uma vez opinar e dizer. Eu tive um caso o ano retrasado de uma pessoa que está completamente insatisfeita, queria fazer essa transição e a todo momento que ela dava um passo dentro de casa, esse companheiro puxava para trás. No final, ela não conseguiu dar o passo, mas ela conseguiu visualizar de que esse relacionamento não estava contribuindo, né? Então, isso também é uma conquista. Mas a gente vê que muitas vezes a questão da insatisfação profissional, ela vem por conta de uma insatisfação dentro de um relacionamento. Né? Não tem como você separar a vida profissional e pessoal. Sim, sim. E muitas acreditam que sim. Querem ser excelentes profissionais, querem assumir cargo, mas não conseguem dentro de casa ter essa voz, né? Então, uma coisa mina a outra. Sim, sim. E aí, como é que você faz? Quando você puxa para um lado, em casa puxam para o outro?
A gente tenta fazer essa construção olhando para a realidade dessa mulher. Mas aí que entra muito importante o acompanhamento psicológico, né? Que não cabe a mim. Então, essa mulher é direcionada a um profissional. Sim. Porque é ali que ela vai trabalhar. Se eu não consigo manter a autoestima dela, a confiança, a capacidade... Pego mulheres muito boas, mas que não conseguem perceber o quanto são boas no que fazem. Então, a gente precisa trabalhar em conjunto com um profissional da psicologia, né? Para que a gente possa caminhar da melhor forma. Sim, sim. Então, por mais que elas sejam, assim, capazes, se a mentalidade delas ali tá com uma autoestima ruim, tá com falta de confiança, ela acaba que não consegue Não dar o próximo consegue. passo. Não consegue. Né? Então, o primeiro, se a gente pudesse dizer qual é o primeiro passo, ela aprendeu a olhar para a potência dela. Por isso que eu falo que quando a gente assume o protagonismo profissional, a gente liberta muitas outras mulheres. Porque se eu consigo entender a minha capacidade e faço essa construção, as mulheres que estão em volta também vão começar a sentir. É um efeito dominó. Né? E é por isso que cada vez mais eu me dedico a isso, porque eu acredito muito nesse efeito. Né? Legal. E me fala uma coisa, Laís. No seu trabalho, quando você aborda esses temas assim, que são importantes, né? Incomoda muita gente? Muita gente. Muita gente. Né? Igual eu estava comentando com você que recentemente, antes de vir a questão do hack lá nas redes sociais, que eu fiz um post falando por que a gente encontra homens aposentados na praça e não encontramos mulheres. Né? Isso, os estudos mostram que é porque essas mulheres aposentaram, mas elas ainda estão nos cuidados de casa. Né? Os homens se aposentaram, estão muitas vezes ali jogando dominó. É importante dizer que a gente não está generalizando, mas a gente está baseado na maioria dos fatos. E aí, incomoda, porque o que eu recebi de hate, de ataque, de tudo, por homens. Né? E muitas mulheres também acham que assim, não, é minha obrigação. E tá tudo bem se ela entende, se ela tá ok com isso. Entendi. Só que a gente não pode dizer que isso vai ser uma regra e que a mulher tem que aceitar, depois de aposentada, estar em casa ainda cumprindo com os afazeres do cuidado. Né? Essa autonomia do cuidado, ainda é algo que gera dentro das políticas públicas, a gente vem construindo, porque isso, se a gente fosse remunerar, o nosso PIB seria 3, 4 vezes maior. Né, a economia do cuidado, porque é feito 90% por mulheres. Então incomoda. Incomoda porque a gente está mostrando fatos, né? A gente está vivenciando isso. Sim. Antes de você falar, eu nunca tinha imaginado isso. Agora eu tô pensando aqui nas praças que eu passo, tá lá o pessoal jogando dama e tudo mais, e realmente não tem mulheres. Não tem mulheres. E aí muitos comentários eram assim, elas estão no shopping, elas estão no salão de beleza. A gente sabe que não, né? Que se tiver uma, é muito, né? Que a realidade, ela tá em casa muitas vezes cuidando do neto, da comida, da faxina. A economia do cuidado precisa ser discutida, né? É algo que até que a gente levou o ano passado, agora faz um ano, para a Assembleia do Estado de Minas, para debater com algumas deputadas. Então, tem um projeto de lei para isso, para que a gente possa olhar principalmente para o estado de Minas Gerais. Oh, bacana, bacana. Mas então assim, Laís, para ver se eu entendi. Por exemplo, digamos que essa mulher realmente está no cuidado em casa e tudo mais. Mas se ela estiver bem com isso, se ela estiver satisfeita, for a dinâmica ali do casal, não tem problema. Não tem de forma alguma. Desde que ela realmente esteja bem ali. Sim, entendi. Isso é liberdade, né? Sim, então, assim, se ela tá consciente disso e isso não tá prejudicando em outros fatores... Ok, é uma dinâmica que foi construída por eles, né? Por quem tá ali. Entendi. Mas eu acho muito engraçado isso, como é que... você fez o post lá e tudo mais. E aí, homens, tipo, se sentem tão doídos,
a ponto de ir lá e xingar, sei lá, não sei como é que foi que eles fizeram, mas, tipo, nesse nível, né, da pessoa ficar incomodada a esse ponto de ir lá no seu perfil te incomodar, né? Eu acredito que esse post caiu em algum grupo, né? Porque foi muito, era mais de 700 comentários. Caramba. Né? Ele chegou a mais de 20 mil visualizações o vídeo. E isso foi no LinkedIn? Ou no Instagram. Então, assim, foi algo que foi espalhado e incomodou. Incomodou porque eles perceberam que tem uma outra dinâmica acontecendo na sociedade e que a gente tá querendo espaço. E eu sei que muita gente vai dizer, mas isso é mimimi, a mulher chega lá. Muitas vezes a gente tem a mesma oportunidade mesmo que os homens. Só que a gente tem obstáculos diferentes. A mulher precisa cuidar do filho, ela tem outras questões que não tem para o homem. E aqui a gente não está fazendo uma apologia contra o homem, pelo contrário, não é isso. Mas é dizer assim, a gente precisa ampliar esse olhar e tratar igual, as oportunidades iguais. E aí isso incomoda, muitas vezes, porque acham que o homem é só o trabalho braçal, muitas vezes. Porque foi um dos comentários. Você não vê pedreiro mulher, você não vê engenheiro... Que não, a gente sabe que isso tá mudando. Mas quis dizer, quem pega no pesado é o homem, a mulher tá no fácil, como se cuidar de casa fosse um trabalho também tranquilo. E a gente sabe que não. Não, cansa pra caramba. E é um trabalho que não para nunca, né? Não para, não acaba, né? Sim, sim. Mas assim, ao meu ver, se incomodou, e quando a pessoa vai lá e comenta, acaba que vai gerando mais engajamento. Então assim... Não foi de todo ruim, porque você também plantou uma semente ali, né? Sim. Você incomodou a pessoa, né? Então plantou uma semente que às vezes vai amadurecendo com o tempo. Não é o momento ainda daquela pessoa compreender aquilo ali, né? É um olhar que às vezes a gente não tava, e você falou, eu não tinha parado pra pensar. E realmente, aí agora, a hora que você passar nas praças, você vai reparar mais ainda. Falou, opa, o que é que a gente consegue fazer de diferente nessa caminhada aqui, nessa construção de uma sociedade mais justa? Sim. Pô, mas é bem legal. E aí depois você chegou a fazer outras publicações assim ou não? Sim, tem algumas que a gente traz, mas essa foi a mais polêmica de todas, né? Mas trazendo esse olhar, a gente tem uma pauta que tá aí, não sei se você chegou a ver, a questão da dignidade menstrual, né? Que é algo importante que perpassa todos os caminhos da sociedade, onde quer que a gente esteja e tenha uma mulher. Isso é algo que incomoda muito. Falar disso dentro das empresas, falar disso dentro das políticas públicas, falar disso no meio para os homens, para as mulheres, como se a gente não tivesse esse direito. Né? Então, assim, são pequenas pautas, mas que incomodam muito. E que não vai mudar nada pra você, mas pra gente vai ter um acesso ali, né, ter uma questão. Agora, dentro das empresas, a gente tem a CIPA, né, que é a semana lá de prevenção de acidentes e tal. O assédio já entrou. Legal. Um dos As agora é assédio. É acidente e assédio. Por quê? Porque a gente sabe que dentro de empresa acontece muito assédio moral, sexual, né, que acham que a mulher tá ali como um objeto. Então, isso incomoda. Mas a gente só transforma quando a gente incomoda. Sim. E eu acho muito interessante, porque isso da gente não pensar sobre isso. Por exemplo, você falou agora do assédio. Eu acho que eu já presenciei assédio, mas que na época eu não fazia ideia. Então, na minha época era normal. Não, tava, sei lá, flertando, sabe? Hoje eu olho e falo, não, aquilo ali já era mais absurdo. Sim. Só que na época eu não tinha essa consciência, sabe? Sim, eu sofri muitos assédios nas questões de trabalho e que hoje eu falo assim, cara, como que eu... Hoje, com esse entendimento, naquela época eu não percebi que era, né? Não era só um elogio, não era só uma questão de ser simpático. Era uma questão de aproveitar mesmo, de ser assédio, né? De mandar você dar uma rodadinha para ver como que você estava vestido, como se a sua capacidade profissional estivesse só no seu corpo. Sim. Você comentou que teve assim, muito hate e tudo mais. E teve pessoas apoiando também? Muitas.
A maior parte mulheres. Ah, legal. Né, dizendo que sim, que a gente precisava falar disso, ou que nunca tinha parado para pensar, mas que isso era realmente uma realidade, né, e que a gente estava construindo ali uma mudança, que ainda leva um tempo, mas a gente precisa fazer esse trabalho de formiguinha, né, e começar a trazer essa ampliação de olhar na sociedade. Porque hoje, nenhum homem morre pelo simples fato de ser homem. A cada 1 hora, 1h30, uma mulher morre pelo fato de ser mulher. Né? Então a gente precisa... O homem morre por outras questões, acidente e tal. Mas não porque ele é homem. A mulher, sim. Né? Então a gente precisa estar atento a isso. Sim, sim. Tem algumas preocupações disso de mulher, que eu aprendi assim há pouco tempo, vendo no Instagram, porque pra mim nunca foi uma preocupação. Por exemplo, saí pra trabalhar, teve uma época que eu trabalhava de madrugada, pegava às 4 horas, 5 da manhã, mas enfim, eu saía de casa bem à noite, assim. O meu medo era assalto, só. Então assim, se eu saísse de casa só com o dinheiro da passagem, não tinha preocupação nenhuma. E sempre foi assim, sabe? Quando eu era mais jovem, que saía de casa, voltava de madrugada, minha preocupação era essa. Hoje eu tenho noção que para a mulher é diferente. Sim. Ela tem uma preocupação muito maior. Porque ela não sabe o que espera ela. Não é só assalto, né? Sim, sim. Eu vou trazer um caso agora de manhã. Vim pra cá. Te conheço das redes sociais. O que eu já fiz, mandei pro meu marido a minha localização. Sim, sim. E essa é uma preocupação que eu tenho sempre, em qualquer lugar. Se eu entro num Uber. Sim. Se eu vou num consultório que é um médico... Sim. É tudo informado porque a gente sabe que acontece. Então, não é só o assalto. Na verdade, o assalto é o de menos. Né? A gente tem as outras questões. Então, e que muitas vezes... Sentou no Uber, você não pode sentar em qualquer posição. Você tem que sentar numa que ele não consiga fazer o contato com você. Então, assim, a gente tá armado o tempo inteiro. Coisa que pro homem... Sim. Ele nem sabe dessas coisas, sabe, né? Porque é totalmente normal, né? Tá ali. Sim, sim. Então acaba que tem até um olhar assim de defesa pessoal o tempo todo. Sim. Com essas coisas. Sim. E isso é cansativo e isso muitas vezes impede essa mulher de estar num cargo, se a gente for olhar para a vida profissional, num cargo que ela gostaria. Fazendo algo que ela gostaria. Porque tem outros obstáculos acontecendo ali em torno. Muitas mulheres querem ser motoristas de Uber e não trabalham à noite. Sim. Né? Elas não conseguem, elas têm a rota que elas podem fazer. Não é livre. E isso é muito cansativo. Né? Com o passar dos anos, isso vai tornando um tormento. E aí vem uma estafa profissional. Né? Então, eu gosto de um caso que eu escutei de uma pessoa que eu estava dando uma palestra. Ela sempre quis ser atleta e aí ela andava de bicicleta, fazia essas competições. E ela começou a dedicar e ela foi participar de uma prova maior, que era uma prova unissex, eram homens e mulheres. E ela ganhou. O prêmio era de R$1.500. Por ela ser mulher, o prêmio foi para R$1.000. Sem motivo nenhum, só... Pelo fato de ser mulher. Os obstáculos da prova, o percurso era o mesmo. E ela ganhou a menos porque ela era mulher. Isso dentro do esporte, né? E aí ela me dizia assim, não tem por que ficar insistindo nisso. Porque além dos obstáculos que eu vou ter que enfrentar da própria questão do treinamento e tudo, eu tenho um outro pelo simples fato de ser mulher. Né? E aí você abandona, às vezes, sonho, vontades, né? Objetivos por conta disso. Entendi. E são obstáculos que realmente as pessoas não percebem, né? Se você não parar pra analisar, observar, essas coisas vão só passando, né? Passando, como vem passando ao longo dos anos, né? Por isso é tão importante a gente hoje debater as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? E que um deles é essa equidade de gênero, para que até 2030 a gente tenha avançado socialmente. O avanço social é isso,
né? A gente dá oportunidade a todos, é trazer a diversidade. O que faz uma empresa crescer hoje é a diversidade. Porque se todo mundo pensa do mesmo jeito, a gente não avança. A gente é muito mais plural, as coisas mudaram de 2020 para agora, você pode ver, mudou muito, né? Então, assim, já vinha, mas 2020 transformou. Aí o ano passado e o ano retrasado, as pessoas ainda estavam muito cansadas de tudo que a gente vivenciou. Agora, 2024, parece que tá todo mundo com um gás novo. E se a gente não mudar esse pensamento, também a gente não avança. Sim. Né? Então, assim, tem muitas pautas importantes para serem discutidas. Então, as ODSs fazem parte disso, né? De crescimento econômico, desenvolvimento profissional, são 17. Então, assim, hoje em Juiz de Fora, poucas pessoas trabalham com isso. Eu sou uma dessas pessoas que trabalham, porque eu acredito que é assim que a gente vai avançar. Mas ainda é muito pouco falado. Quase ninguém sabe o que é ODS. Eu nunca tinha ouvido falar, não. Né? E aí o SG vem isso. Isso abre mercado competitivo. Hoje, grandes empresas não contratam, às vezes, mão de obra. A cadeia de suprimento toda tem que ter essa responsabilidade social. Então, se ela precisa de um parafuso lá, quem é que ela está comprando? Ela está comprando do Zé aqui. Mas como é que o Zé faz isso? O Zé faz assim, ele pega isso. Todos esses passos têm responsabilidade social? Sim. A gente tem casos de empresas que às vezes tem a questão... Vamos trazer o caso lá do Carrefour, né? Que foi um caso emblemático. O Carrefour em si não tinha culpa. Quem tinha era a empresa de segurança lá que agrediu, né, o cara. Mas qual foi o nome que foi para a mídia? Então, essas grandes empresas estão preocupadas em quem é esses fornecedores. Então, a gente precisa estar atento. Entendi. E até essas grandes empresas, então, às vezes elas também não estão dentro do que seria o ideal. Não, mas elas já estão atentas a isso, porque isso é mercado competitivo. Quanto mais adequada ela tiver, mais ela ganha o mercado. Mais lucro ela tem. Mais lucro ela tem. Entendi. Né? E maior crescimento. E esse crescimento chega de 10% a 20%. Se ela adequa algumas questões. Né? Então, assim, hoje a gente tem grandes empresas em Juiz de Fora que já estão preocupadas com isso, né? No final do ano passado, eu, junto com o Sebrae, eu dei uma capacitação para pequenos fornecedores, para que eles se adequem a essas questões, para que eles possam fornecer para grandes empresas daqui de Juiz de Fora. Bacana. Para que a gente também não precise buscar fora. E aí a gente vai criando essa conversa, ela vai trazendo lastros econômicos. Então, falar de equidade de gênero não é só falar de oportunidade para mulheres. É falar de crescimento econômico, de desenvolvimento social, né? De falar de crescimento urbano. Envolve tudo. Entendi. Falar de saúde, né? Sim. Entendi. Então, assim, não é só realmente a oportunidade. Por que acontece? A sensação que eu tenho é que as pessoas visam o lucro. Muitas vezes ela não tem essa questão da responsabilidade social, ela quer ganhar dinheiro, digamos assim. Então, assim, quando ela adapta o negócio dela para isso que você falou, ela vai ter um retorno também financeiro, né? Sim, e muito mais fácil. Essa empresa que muitas vezes procura lá, igual ano passado, a gente foi, a empresa foi, buscou a prefeitura, fez a capacitação de mulheres. Ela ganha mercado competitivo. Ela fez o papel dela de responsabilidade social, mas ela começa a ganhar um selo também. E que isso abre em outras competições, em outras questões. Então, o lucro ele começa a chegar de outras partes. Ele não fica focado só nesse ganhar. Agora, dentro do mercado corporativo, a gente tem... Não é só mais o ganha-ganha. Né? É o ganha se importando.
quem importa vence mais. Abre mais oportunidade no mercado de trabalho. Esse é um olhar que vem mudando muito, mas que precisa de construções diárias. Entendi. Você falou então assim que de 2020, se eu não me engano, para cá teve um avanço bacana, né? Tá. E como que você vê daqui para frente? O que você acha assim? Vai continuar nesse mesmo ritmo? Acredito que sim. A tendência é que quanto mais a gente saiba, mais fica fácil de avançar, né? Então, eu acredito que os próximos anos a gente vai ter grandes avanços, né? Dentro do que era antigamente. Mas é uma construção diária. Não adianta fazer uma ação e esquecer, né? Não adianta fazer uma ação cobrando só a empresa ou só o profissional. A gente precisa cobrar das políticas públicas, né? Esses três entes precisam estar sempre em conjunto, em construção. Sim. Você consegue... esse seu trabalho hoje, ele é mais individual, procurando resolver essas questões, ou tem mais gente com você que te apoia, enfim, que trabalha realmente junto? Não, hoje a minha empresa sou eu, né? Então, eu presto essa consultoria, mas geralmente eu entro dentro da empresa que vai ter outros braços que vão me ajudar a montar aquele projeto de responsabilidade social, né? Dentro desse olhar da equidade, da diversidade. E as empresas, elas precisam estar comprometidas não só com uma pauta. A gente tem a questão ambiental também, que tem chamado muita atenção, né? Então, a gente não pode só olhar. Quando eu falo da diversidade, você está olhando tudo que envolve o ambiente, que envolve a transparência daquela empresa, né? O ESG é isso, ambiental, governança e social. E o protagonista... Vamos lá, eu vou memorizar até o final da entrevista. Protagonismo feminino, né? Equidade de gênero e o outro que você falou, qual? Das suas 3 atividades. O protagonismo profissional feminino, ele entra nesse papel da equidade. Ah, entendi. Né? Porque ele é trazer esse protagonismo para a mulher no mercado de trabalho. Para que ela entenda que ela pode construir a vida profissional dela. Né? Ela pode ser feliz. Ela deve ser realizada. A gente entende que tem construções sociais, dinâmicas econômicas, que muitas vezes não permite essa mulher essa construção tão rápida. Mas se a gente tem alinhado a empresa e a política pública, a gente consegue caminhar. Então, a equidade de gênero vem para isso, para que os direitos sejam iguais a homens e mulheres, né? E que esses obstáculos que as mulheres têm muito mais do que os homens possam ser minimizados, né? A gente sabe que para ser extinto isso vai levar muito e muito tempo. Sim, é uma cultura já muito forte, né? Então, hoje eu também falo para uma parcela da sociedade, que não vou chegar a todas. Então, quando eu falo de protagonismo, é isso. Porque se essa mulher ela consegue encontrar a realização dela profissional, ela está impactando todas as outras camadas. Entendi. Se você tivesse que dar um conselho, Laís, assim, para as mulheres que estão assistindo e que estão insatisfeitas, assim, dentro da profissão, enfim, da situação que elas estão, o que você diria para elas, assim? Comece a entender da onde vem a sua insatisfação. É da atividade que você faz? É do salário que você recebe? É do ambiente de trabalho que você está? Muitas vezes a gente está insatisfeito e não sabe o que é. O que seria viável hoje para você no lugar disso? A clareza é o principal ponto. Eu só consigo transformar quando eu tenho clareza do que está me trazendo essa insatisfação. Muitas vezes é só o salário, né? O salário é o principal. Mas muitas vezes é o financeiro. Mas ela gosta da atividade. Muitas vezes o salário tá ok, mas ela não gosta da atividade. Ela gosta da profissão, mas ela quer um outro cargo. Então, às vezes, não é abandonar o serviço social. Entendi. É mudar. Então, a gente precisa trazer a clareza. Então, o conselho é, o que é que está te trazendo a insatisfação? É os 3 pontos? É 1 ponto só? É 2? O que é? Aí, com base nisso, vai construindo a solução. A gente vai construindo a solução.
Não tem como construir uma solução sem a clareza de onde está o problema. Né? Como é que eu vou construir para onde eu vou se eu nem sei de onde eu estou saindo? E aí, muitas vezes, essa insatisfação nem é da vida profissional. Ela é apenas um retrato do que eu estou vivendo em outro lado da minha vida pessoal. Entendi. Quando isso acontece com você, dessa pessoa chegar em você, aí o que você faz? Você acaba meio que dispensando a pessoa porque não está dentro do seu trabalho? Não, a gente faz o trabalho em conjunto com o psicólogo. Entendi. A gente não dispensa porque isso vai refletir de alguma forma na vida profissional. E aí isso pode gerar um adoecimento muito maior. Se eu dispenso ela e falo, olha, você vai olhar agora só a vida pessoal, o incômodo profissional vai continuar. Porque ele tá respingando ali. Então eu consigo ir equilibrando e trabalhando aqui para que isso não vire um burnout. Né? Isso não vire um adoecimento, uma síndrome do pânico, enfim. As outras questões. Então a gente faz o trabalho em conjunto. Não dispensa. Entendi. E hoje, lá atrás você teve burnout, né? O que você faz hoje para não cair de novo naquela situação? O que eu mais busquei na minha vida profissional foi a liberdade. Liberdade de tempo, né, de autonomia. Então, o que eu preciso hoje, a gente sabe que empreender não é uma tarefa fácil, né? A gente faz vários papéis dentro da nossa empresa. Então, a liberdade é o principal. Né? É ter um horário livre para fazer as coisas que eu preciso. Hoje eu não consigo encaixar isso. Como é que a gente vai orquestrar essa agenda, né? Para que eu não entre nessa estafa? Porque senão a gente entra novamente. Né? Até porque o empreender é um serviço que não acaba. Você dorme e deita. Quando eu estava no serviço público, eu ia lá, fechava 4 horas da tarde e vim embora para Juiz de Fora. Acabou, o serviço estava lá. Quando você empreende, não é assim, né? O serviço está com você o tempo inteiro. Se você não tiver essa dinâmica, você adoece novamente. Sim. Senão você acaba trabalhando o dia todo, né? À noite, vai indo, né? Porque não... Você sabe bem disso. Sim. Nos últimos tempos deve ter sido assim. Mas a gente precisa buscar esse equilíbrio para que não cometa esse mesmo erro. É fácil? Não. Já tive pontos de estafa empreendendo muitas vezes a ponto de virar. Mas como a liberdade sempre foi o principal valor, e eu acho que todo profissional precisa entender quais são os seus valores principais na vida profissional, para que consiga valorizar, senão vira um sabotador também, né? Sim. Eu equilibro isso no meu dia a dia. Sim. E Laís, não sei se o pessoal dali consegue ver, mas assim, você tá grávida e já tá no percurso final, finalzinho, na reta final aí. Daqui umas semanas já Henrique já tá vindo. E isso também é tudo muito novo, né? A gente sabe de experiências, mas quando chega é completamente diferente, né? Então, assim, a maternidade tem me trazido muitas e muitas questões, né? Me mostrado o lado romântico e o lado não romântico, de conciliar a vida profissional, né? A vida pessoal, a chegada de um novo ser, que muita gente fala assim, o filho é da mãe. Aí você fala, meu Deus do céu, será que é só da mãe mesmo? A gente pode cansar, né? Então tem outras cobranças, mas é um momento bem legal, né? É algo que eu sempre idealizei, sonhei, e isso também é uma pauta de conversa, porque muitas mulheres hoje não querem ter filho e tá tudo bem. Hoje a gente tem essa liberdade de querer ou não querer, né? Então, assim, tô vivendo essa nova experiência também, que eu acho que vai contribuir muito com as profissionais que eu vier atender daqui pra frente, que são mães. Sim, você vai sentir realmente na prática como que é, né? E como que tá a expectativa, assim, disso de dupla jornada, tripla? Vai conseguir continuar empreendendo? Vai tirar um tempo? Então, esse é uma outra dinâmica que a gente ainda está estudando, né? Hoje eu e meu marido trabalhamos home office, então, assim, isso facilita muito, mas eu vou tirar de algumas empresas os 4 meses
mas a gente está num ano eleitoral aí, então eu assessoro algumas vereadoras mulheres, então eu vou tirar um mês só. Volto com um mês, em maio eu já volto, mas online. Presencial a gente ainda não tem muita data, eu vou sentir como é, porque eu tenho essa liberdade hoje. Mas a gente entende também que se a gente não trabalha, o dinheiro não entra. Né? Então precisa estar em equilíbrio isso. Então tô construindo e vou ver na prática como é que vai dar. Algumas empresas a gente já deixou o contrato para depois de julho, que aí dá 3 meses, né? Sim. E vamos ver. Palestra, essas coisas, algumas estão agendadas nesse período e aí tá tudo bem. Dá né? pra A ir. gente consegue fazer e conciliar. Entendi. Eu perguntei mais isso pela questão do empreendimento mesmo, de você ser empreendedora, né? Porque é isso, né? Você não trabalha, muitas vezes você não vai ganhar. Sim. Só que a gente tem o direito ao auxílio maternidade, né? O que facilita, mas não é o que a gente ganha na prática, vamos dizer assim. Sim. Então, assim, isso foi algo estruturado e pensado durante esses 9 meses. Como vai ser na prática, só vivenciando. Depois eu volto para contar. Ô Laís, e me fala uma coisa. Quando você pega ali para trabalhar, a mulher a parte do protagonismo, e ela atinge ali um cargo de liderança, como que é? A gente tá aqui falando, né, um monte de coisa que parece, meu Deus, não tem solução. Pelo contrário, as empresas que hoje assumem mulheres como CEO, como grandes líderes, as pesquisas já mostram que a gente tem um crescimento muito maior. Isso quer dizer que nós, mulheres, temos muita força. Se a gente reconhece isso, o crescimento é muito maior. Então, a gente precisa se unir. Né, tá envolvido em redes que vão valorizar a nossa capacidade, o nosso potencial, porque sim, a gente tem esse potencial para continuar crescendo, né? Pegar algumas figuras profissionais que inspirem para continuar avançando ali. Então, por mais que a gente tenha trago dados tristes, né, a mudança está acontecendo. As mulheres que já estão ocupando grandes cargos estão satisfeitas, realizadas, a gente vê um crescimento também econômico de lucro para essa empresa. Entendi. Olha, Laís, te agradeço muito pela participação. Muito do que você falou aqui eu não sabia, sabe? Então é algo muito novo para mim. Te agradeço por ter vindo, ainda mais agora que você está na reta final da gravidez, eu sei que é cansativo, enfim. Te agradeço muito pela participação, pelas informações que você passou. Para o pessoal que quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, como é que faz? Você tem rede social? Primeiro eu quero agradecer também a oportunidade. Falar desse tema é muito delicado e muitas vezes é pesado, mas precisa ser debatido, então essa é uma oportunidade, principalmente nesse mês, né, que é um mês que a gente comemora aí o mês das mulheres e que traz uma força maior, né, e tá hoje aqui com o Henrique no forno, quase saindo, vir foi um presente mesmo para poder falar sobre isso, por mais cansativo que esteja essa reta final, mas quero deixar à disposição para uma conversa, para quem quiser trocar ideia, né, tirar dúvidas. As minhas redes sociais hoje é Laís Marques _carreira no Instagram e no LinkedIn Laís Marques Carreira. Lá a gente posta conteúdos, está um pouco parado, mas já estamos aí com a programação de estar retornando. Palestras, né, eventos. Hoje Juiz de Fora conta com muitos eventos de mulheres empreendedoras. Uhum. Eu tô sempre por aí nesses lugares.